Sabemos o quanto a memória é preciosa. Não é aquela capacidade de recordar os momentos mais bonitos da nossa vida, os rostos dos nossos netos, o sabor daquele prato da avó, ou até mesmo onde guardamos as chaves de casa. Mas e se, de repente, essas memórias começassem a escorregar entre os dedos, como areia fina, e se as pequenas esquecidas do dia a dia começassem a tornar-se algo mais sério? Algo que mexe conosco e com quem nos rodeia é uma realidade assustadora. A ideia de perder a nossa essência, de não reconhecer quem somos ou quem amamos. Muitas vezes, desvalorizamos os primeiros sinais, atribuindo-os à idade ou ao cansaço. E isso é um erro. O segredo para enfrentar esta realidade e para agir a tempo está na informação e no conhecimento. Porque reconhecer os primeiros passos de um caminho desconhecido pode fazer toda a diferença, não só para nós, mas para o conforto e a paz de espírito dos nossos familiares. Neste vídeo, vamos falar abertamente sobre 7 sinais precoces da demência que nunca, mas mesmo nunca, deve ignorar, especialmente se já passou dos 60. Preste muita atenção, porque entender estes pontos pode ser o primeiro e mais importante passo para procurar ajuda e para ter mais qualidade de vida, tanto para si como para a sua família. Fique conosco até ao fim, porque o que vamos partilhar consigo pode surpreendê-lo e, certamente, será muito útil. Começando pelo primeiro sinal, e talvez o mais conhecido, é aquela perda de memória que já não é apenas a distração normal da idade. Todos nós esquecemos onde pusemos os óculos ou o nome de alguém por breves segundos. Mas quando a coisa muda de figura, estamos a falar de esquecer informações que acabaram de ser aprendidas, como uma conversa recente, eventos importantes, datas de compromissos ou nomes de pessoas próximas que deveriam ser óbvias. Não é esquecer ocasionalmente um pormenor, mas sim esquecer com frequência coisas que aconteceram há pouco tempo, repetindo as mesmas perguntas várias vezes, sem se lembrar de já ter feito a pergunta ou recebido a resposta. Imagine que o seu filho ou neto lhe telefona para combinar o almoço de domingo, e 5 minutos depois, pergunta novamente o que vão fazer no domingo, ou até mesmo se ele ligou. É mais do que a distração de não se lembrar da lista de compras. É não se lembrar que foi ao supermercado há poucas horas. Esta dificuldade em reter novas informações é um dos pilares da demência inicial. A pessoa pode até lembrar-se de pormenores da sua juventude com uma clareza impressionante, mas ter grandes dificuldades em recordar o que comeu ao almoço é como se a capacidade de gravar novas memórias estivesse a falhar. Os familiares podem notar que a pessoa se torna mais dependente de lembretes, de apontamentos, ou até de chamadas constantes para confirmar planos. Podem começar a desorganizar-se com a medicação, esquecendo-se de a tomar ou tomando-a em duplicado. Este é um sinal que causa muita frustração, tanto para a pessoa que esquece, como para aqueles que a rodeiam. E é um sinal que merece a nossa total atenção. O segundo sinal que deve ter em mente, e que muitas vezes passa despercebido ou é justificado como preguiça ou falta de interesse, é a dificuldade em planear ou resolver problemas. Pense nas tarefas do dia a dia, que antes eram simples pagar as contas mensais, seguir uma receita de culinária, organizar um passeio ou um jantar. Para muitos de nós, estas são rotinas estabelecidas há anos, que fazemos quase sem pensar. No entanto, uma pessoa que está a desenvolver demência pode começar a ter dificuldade em seguir uma sequência de passos, em manter o foco numa tarefa complexa ou em lidar com números, por exemplo. Gerir o orçamento familiar, que sempre foi feito com facilidade,
pode tornar-se uma fonte de grande ansiedade e erros, notas erradas. Pagamentos em duplicado ou esquecimento de datas de vencimento tornam-se comuns. Cozinhar uma refeição, mesmo que seja uma receita que conhecem há décadas, pode transformar-se num desafio esmagador, com dificuldades em seguir os passos, em medir os ingredientes corretamente, ou em organizar o tempo para que tudo esteja pronto ao mesmo tempo. Pode até parecer que perderam o interesse em atividades que antes adoravam e que exigiam algum tipo de planeamento, como tricotar a padrões complexos, jogar cartas com estratégias ou montar puzzles. Não é apenas uma falta de vontade, mas uma genuína dificuldade em organizar os pensamentos e as ações necessárias para completar a tarefa. Este sinal é particularmente importante porque afeta a autonomia e a independência da pessoa, fazendo com que se sintam mais inseguras e dependentes. E isso pode levar a uma espiral de isolamento e frustração. E seguindo em frente. O terceiro sinal que muitas vezes nos faz parar para pensar é a dificuldade em realizar tarefas familiares. Imagine que sempre foi um excelente motorista, que conhece as ruas da sua cidade como a palma da sua mão. Ou talvez sempre tenha sido um mestre na cozinha, a preparar as suas especialidades sem sequer olhar para um livro de receitas. Contudo, se começar a ter dificuldades em chegar a um local familiar, mesmo que seja o supermercado do bairro ou a casa de um amigo que visita regularmente, isso pode ser um sinal. Ou se de repente se vir a ter problemas em realizar uma tarefa rotineira no trabalho ou em casa. Como organizar as compras do mês, preencher documentos simples, ou até mesmo usar o telefone ou a televisão. Algo que fazia sem pensar. Não é uma questão de esquecer um passo isolado, mas sim uma dificuldade em seguir toda a sequência de ações necessárias para completar uma tarefa. Podem esquecer-se de como ligar o televisor, mesmo que o façam todos os dias, ou ter problemas em usar o comando. Podem não conseguir seguir as regras de um jogo de cartas que sempre jogaram, ou até mesmo ter dificuldades em vestir-se, escolhendo roupas inadequadas para o clima ou para a ocasião. Estas são tarefas que fazemos no piloto automático, e quando a dificuldade em executá-las surge, é um forte indicador de que algo pode não estar bem. É como se a rotina diária se tivesse tornado um labirinto, e a pessoa se sentisse perdida mesmo em ambientes familiares. Este é um sinal particularmente doloroso de observar, porque tira à pessoa a sua independência e a sua capacidade de gerir o seu próprio dia a dia. É importante notar a diferença entre uma distração pontual e uma incapacidade recorrente de realizar estas ações. Agora, vamos avançar para o quarto sinal, que se manifesta como uma confusão com o tempo e o lugar. Já lhe aconteceu olhar para o calendário e perguntar-se em que dia da semana estamos, ou demorar um segundo a lembrar-se do mês? Isso é perfeitamente normal. Mas o que não é normal é perder a noção das estações do ano. Não saber que mês é, ou até mesmo não conseguir perceber onde se está ou como se chegou lá. Uma pessoa com demência em fase inicial pode ter dificuldades em entender que horas são, que dia da semana é ou que ano é. Podem pensar que estão numa data passada ou ter a sensação de que o tempo está a andar para trás ou para a frente de forma imprevisível. Imagine acordar um dia e pensar que é um ano que já passou há muito tempo, ou ter a certeza de que está de manhã, quando na verdade já é noite. Esta desorientação temporal pode ser acompanhada de uma desorientação espacial. A pessoa pode perder-se em locais que conhece bem, como o seu próprio bairro, o caminho para o café habitual, ou até mesmo dentro da sua própria casa.
sem se lembrar como chegar à cozinha ou à casa de banho. Podem até ter dificuldade em compreender a sua própria localização e o motivo pelo qual estão ali. Como é que cheguei aqui? Ou onde estou? São perguntas que podem começar a surgir com frequência. É como se a bússola interna estivesse avariada e o sentido de tempo e espaço se tornasse cada vez mais elusivo. Isto pode levar a situações perigosas, como sair de casa e não saber voltar, ou sentir-se completamente perdido em ambientes familiares, ver alguém que sempre foi independente e orientado a perder-se ou a não saber as horas, é um sinal de alerta que merece toda a nossa atenção e, naturalmente, a nossa preocupação. O quinto sinal que queremos destacar relaciona-se com as novas dificuldades com as palavras, tanto na fala como na escrita. Já todos tivemos aquele momento em que a palavra nos foge. Está na ponta da língua e simplesmente não sai. Não é verdade, mas, para uma pessoa que está a desenvolver demência, este problema torna-se muito mais frequente e significativo. Podem ter grande dificuldade em encontrar a palavra certa para se expressarem, o que as leva a parar a meio de uma frase, a substituir palavras por outras que não fazem sentido no contexto, ou a repetir-se constantemente. Por exemplo, em vez de dizerem o comando da televisão, podem dizer aquilo de mudar os canais, ou ter dificuldade em nomear objetos comuns, como uma cadeira ou uma chávena. As conversas podem tornar-se difíceis de seguir porque as frases perdem a coerência, ou a pessoa parece não conseguir continuar uma linha de pensamento. Podem tornar-se mais silenciosos em grupos, não por falta de interesse, mas por se sentirem frustrados e envergonhados por não conseguirem participar ativamente na conversa. Na escrita, a dificuldade em expressar ideias ou em formar frases gramaticalmente corretas pode ser notória. Podem ter problemas em seguir uma conversa, não conseguindo acompanhar o raciocínio dos outros, o que os leva a fazer perguntas repetidas ou a dar respostas que não se encaixam no que foi dito. A fluidez da comunicação diminui drasticamente, e a pessoa pode ficar isolada porque a interação verbal se tornou um esforço monumental. É como se o vocabulário, antes vasto e acessível, se tivesse tornado um labirinto de palavras perdidas. Esta dificuldade em comunicar afeta profundamente as relações sociais e o bem-estar emocional, pois a capacidade de expressar pensamentos e sentimentos é fundamental para a nossa vida diária. O sexto sinal a que deve estar atento é a diminuição ou o mau julgamento ao longo da vida. Tomamos inúmeras decisões, desde as mais banais às mais complexas. O nosso julgamento, geralmente baseado na experiência e na lógica, guia-nos, no entanto. Uma pessoa com demência em fase inicial pode começar a mostrar um declínio significativo na capacidade de tomar decisões razoáveis. Isto pode manifestar-se de várias formas, desde decisões financeiras imprudentes, como gastar grandes quantias de dinheiro em coisas desnecessárias ou cair em esquemas fraudulentos, até negligenciar a sua própria higiene pessoal. Por exemplo, podem começar a vestir-se de forma inadequada para o clima, usando roupas leves num dia frio de inverno, ou repetindo as mesmas peças de roupa sem as lavar. Podem ter dificuldade em avaliar riscos, como atravessar a rua sem olhar, ou deixar um fogão ligado. A sua capacidade de discernir o certo do errado, ou o seguro do perigoso, parece estar comprometida. Podem perder a sensibilidade social, fazendo comentários inapropriados ou agindo de forma embaraçosa em público, algo que nunca fariam antes. Também podem descurar a sua saúde, esquecendo-se de ir às consultas médicas, de seguir o tratamento, ou de cuidar de feridas menores que se tornam mais sérias.
Esta falta de julgamento pode ter consequências graves, tanto a nível financeiro como a nível de segurança e saúde, para os familiares. Pode ser particularmente angustiante ver a pessoa amada a tomar decisões que claramente a colocam em risco ou a prejudicam. É como se o filtro da mente, que nos ajuda a avaliar situações e a agir de forma sensata, estivesse a falhar. E chegamos ao sétimo e último sinal que queremos abordar, que são as mudanças no humor ou na personalidade. É claro que todos temos os nossos altos e baixos, os nossos dias melhores e piores. Mas, no contexto da demência, estas alterações tornam-se mais acentuadas e persistentes. Uma pessoa que sempre foi calma e extrovertida pode tornar-se ansiosa, desconfiada, deprimida ou agressiva sem razão aparente. Podem surgir sentimentos de confusão, suspeita, depressão, medo ou ansiedade com mais frequência. Por exemplo, podem começar a acusar os familiares de lhes roubar objetos, mesmo que não haja qualquer prova, ou sentir-se constantemente ameaçados e inseguros. A depressão é um sintoma comum na demência inicial e pode manifestar-se como uma falta de interesse em atividades que antes traziam alegria. Tristeza persistente, perda de apetite e distúrbios do sono. A personalidade pode parecer mudar radicalmente, com a pessoa a tornar-se irritável, apática ou excessivamente passiva. Podem perder a motivação para iniciar ou participar em atividades, preferindo ficar sozinhas e isoladas. As suas reações emocionais podem ser desproporcionadas face aos acontecimentos, como chorar por coisas triviais ou zangar-se com facilidade. É como se a sua bússola emocional se tivesse desregulado e as suas emoções estivessem em montanha-russa sem controlo. Para os familiares, observar estas mudanças pode ser particularmente doloroso, pois é como se a pessoa que conheciam e amavam estivesse a desaparecer lentamente, dando lugar a uma versão diferente e, por vezes, irreconhecível. É fundamental perceber que estas alterações não são birras ou mau-feitio, mas sim manifestações de uma doença subjacente que afeta o cérebro. Meus queridos amigos, ao longo desta conversa, falamos sobre 7 sinais precoces da demência que nunca devemos ignorar a perda de memória que afeta a vida diária, as dificuldades em planear ou resolver problemas, os desafios em completar tarefas familiares, a confusão com o tempo e o lugar, as novas dificuldades com as palavras, a diminuição do julgamento e as alterações no humor e na personalidade, cada um destes sinais, quando observado isoladamente, pode ser apenas uma pequena anomalia, mas quando vários destes sinais surgem em conjunto, ou quando a sua frequência e intensidade aumentam, é um alerta que não pode ser desvalorizado. Não se trata de criar alarme ou pânico, mas sim de promover a consciência e o conhecimento. Porque a verdade é que o diagnóstico precoce da demência, embora não ofereça uma cura na maioria dos casos, pode abrir portas para tratamentos que atrasam a progressão da doença, para estratégias que melhoram a qualidade de vida e, acima de tudo, para um planeamento que permite à pessoa e à sua família viverem da melhor forma possível com a condição. É sobre ganhar tempo, adaptar-se e encontrar formas de manter a dignidade e o bem-estar. Lembrem-se, pequenos sinais podem ser grandes mensagens do nosso corpo e da nossa mente. Se reconhece alguns destes sinais em si mesmo ou num ente querido, o passo mais importante a dar é procurar um profissional de saúde, um médico de família, um neurologista ou um geriatra. São as pessoas indicadas para avaliar a situação. Eles podem realizar exames e testes para determinar a causa dos sintomas, que nem sempre é demência,
pode ser algo reversível, como uma deficiência vitamínica. Um problema de tireoide ou até mesmo efeitos secundários de medicação. Por isso, não adie. O medo do diagnóstico não deve ser maior do que a vontade de encontrar respostas e soluções. Ter um diagnóstico, mesmo que seja de demência, permite que a pessoa aceda a apoio, a terapias e a grupos de suporte que podem fazer uma diferença enorme na sua jornada. Permite que a família se prepare e aprenda a lidar com os desafios que podem surgir. O apoio familiar e social é crucial. Se conhece alguém que possa estar a experienciar estes sinais, ofereça a sua ajuda de forma gentil e empática. Incentive a procurar ajuda médica sem imposição, mas com carinho e firmeza. Lembre-se que muitas vezes, a pessoa que vive com estes sinais pode não ter consciência da sua gravidade ou pode sentir-se envergonhada. A sua paciência e compreensão são um presente. Não deixe que o medo o paralise. A informação é poder. E agir a tempo pode melhorar significativamente o percurso. Cada dia conta. E cada gesto de cuidado faz a diferença. Queremos que continue a viver a sua vida com o máximo de alegria e plenitude. Por favor, partilhe as suas opiniões e experiências nos comentários. Será que algum destes sinais o surpreendeu? Ou já teve alguma experiência que o fez refletir sobre este tema? A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por algo semelhante. Deixe um gosto neste vídeo se o achou útil e, claro, subscreva o nosso canal para mais conteúdos que visam o seu bem-estar e uma vida plena em todas as idades. Queremos continuar a trazer-lhe informação valiosa para que possa viver a sua melhor vida em cada idade. Com saúde, alegria e sabedoria. Cuide-se e viva cada dia com o coração aberto